Olá, gente, tudo bem? Novamente, vamos voltar aqui, vamos caminhar um pouquinho. Nós estávamos, falando desse exemplo, agora caminhando mais. Aqui também demonstra claramente, ou de maneira um pouco melhor, a exemplificação do contato entre duas massas de ar. Então, o ar quente que está prevalecendo nessa região e a frente fria, que vem aqui com a massa de ar frio, que vai empurrando aqui essa massa de ar quente. Então ela vai deslocando nesse sentido, tá vendo a setinha aqui? Ela está deslocando para dentro dessa região e ela vai empurrando o ar quente. Como ela é fria, o ar é mais pesado, então ele entra por baixo desse ar quente, dessa área de ar quente, empurrando ele, fazendo com que ele suba, e se formam então nuvens, de diversos tipos. Aqui tem as siglas, nós vamos ver daqui a pouco. Aí vai formando as nuvens chamadas de cumulonimbus, são as nuvens de tempestade, nuvens perigosas pra caramba, que formam essas chuvas torrenciais mais pesadas. Os altocúmulos, os cirros estratos e os cirros, que são nuvens que vão se formando ao longo então da zona de contato entre essas massas de ar, Então isso é interessante a gente observar, tá ok? Que é um processo de formação de nuvem e também de chuva, que ocorre na faixa de contato, provocada principalmente pelos cúmulos nimbus, tá bom? A subsidência, que é esse movimento de descida do ar. Olha o que acontece, é interessante, para vocês terem noção. Aqui nós temos a nuvem, e aí tem o movimento de descida do ar. O que ele faz? Olha, o ar que está mais próximo da superfície aqui, ele está mais quente, E o que vai acontecer? À medida em que o ar está soprando de cima para baixo, ele vai empurrando as nuvens para as partes mais baixas, e aí ela vai tendo contato com o ar mais quente. Como é formada por microgotas de água, o que acontece? Elas vão evaporando, e ao evaporar, essa nuvem vai diminuindo de tamanho até se desfazer, tá bom? Então esse é o processo de subsidência, ou também chamado aí de descida do ar atmosférico, tá bom? Então é muito importante compreender aí essa questão, beleza? Não esquecer disso, ok? Bom, caminhando mais, então o movimento do ar, a descida dele, a subsidência. As notas importantes aqui, o avanço tecnológico, muito importante, que nos ajudou demais a poder desenvolver o sensoriamento remoto, monitoramento da atmosfera por meio de satélites, por sensores remotos, essa é a ideia. E que essas imagens auxiliam diretamente para compreender o que está acontecendo na atmosfera e também ajudar a prever o tempo. Hoje nós temos satélites que monitoram temperatura da superfície, condição de umidade na atmosfera, tipologia de nuvens, temperatura da atmosfera. Diversas questões são monitoradas da própria atmosfera, usadas no monitoramento climático. Então veja só aqui algumas imagens. Essas imagens são comuns, principalmente essa daqui, na previsão do tempo, usa-se essa imagem como base. Então aqui nós temos aqui diversas, vamos dizer assim, aglomerados de nuvens, sobre diversas regiões aí da América do Sul, da grande parte do Brasil aqui representado. Então você observa, que, claro, isso aqui são condições assim regionais, de formação de nuvens. Igual aqui são células de tempestades, que se formam, tá vendo? São células de tempestade que pegam, de certo modo, uma área até considerável, sobre uma determinada região de algum estado brasileiro. Sobre Goiás aqui, nesta imagem, percebemos que que prevalece uma condição de estabilidade atmosférica. É claro que às vezes aqui, se tiver em Porá aqui, bem nesse ruminho aqui, e Porá está mais ou menos aqui assim, se a gente tiver aqui, é claro que sobre nossa cidade, bem possível que às vezes nessa imagem você olha aqui e fala, nossa, está mostrando céu claro, mas tem uma nuvem aqui para colar, para colir, mas porque está numa escala muito pequenininha, ela não consegue ser capturada pelos satélites, no caso, essas que são monitoradas aqui são células de tempestade, são cúmulos nimbus, áreas de tempestade que estão prevalecendo sobre determinadas regiões. Aqui também mostra-se, claro, pelo formato da organização desses aglomerados de nuvens, nesse caso aqui, a formação de um ciclone, que ocorre na atmosfera. Tanto ciclone quanto furacões, eles têm essa formatação, e que é possível ser identificados por meio do monitoramento atmosférico, que gera as imagens, e aí percebe que há um movimento circular em grande escala na atmosfera, que dá origem então aos ventos ciclônicos aí. No caso, esse aqui é
um ciclone extratropical, tá? Que o que difere isso de um furacão é apenas a dimensão espacial em que esse fenômeno ocorre, o tamanho dele, né? Isso é que muda. Aqui também uma imagem, né, colorida, né, um mosaico feito aí de todo o mundo inteiro, né? No caso, né, pegando um mapa mundi aí, né, e fazendo todos os continentes. Aqui mostrando especificamente a América do Sul, né, uma imagem que revela aqui um alinhamento de nuvens que é muito característico com o avanço de uma frente fria, né? Então, uma massa de ar frio que está deslocando para o interior do Brasil, e aqui você percebe a zona de contato. As nuvens, elas se formam, conforme aquele esquema que eu mostrei, na zona de contato entre a massa de ar frio, que está de cá, e a massa de ar quente, que está operando aqui, né? Então, você tem no contato entre as duas a formação das nuvens, e que é possível ser verificada mediante aí a essa imagem básica aí da atmosfera. Bom, vamos entrar numa parte que é das classificação das nuvens. As nuvens são classificadas em 4 grandes grupos: altas, médias, baixas e de desenvolvimento vertical. Então, observe bem aí. As nuvens foram divididas em 3 camadas, conforme a altitude. Então, conforme os grupos, em 4 grupos: altas, médias, baixas e as de desenvolvimento vertical. E em relação a camadas, elas são divididas em 3 camadas: a de camada superior, camada média e camada inferior. Tá bom? Vamos lá. Bom, aqui eu tenho as camadas, é a variação da altura das nuvens com altitude. Então eu tenho as camadas aqui, superior, média e inferior. E eu tenho a região do planeta. Como eu disse na aula sobre a atmosfera, existem áreas onde a atmosfera ela é mais espessa ou ela é mais fina, né? Nas regiões equatoriais, nós temos uma atmosfera um pouco mais espessa, porque onde é uma região mais quente, que favorece a expansão dos gases. Então temos uma atmosfera maior, né, mais distante da superfície, entre a distância da superfície e o topo dela. Enquanto que nos polos nós vamos ter uma atmosfera menor, ou seja, a distância entre a superfície e o topo da atmosfera é menor, certo? Justamente pelas condições de temperatura. Então vocês vão perceber que vai variar. Em cada região do planeta, região tropical, temperada e polar, você vai ter uma variação aí da espessura dessas camadas, onde essas nuvens estão. A camada superior, na região tropical onde estamos, ela se baseia entre 6 e 18 km de altitude. Na temperada de 5 a 13, de 3 a 8 na região polar. A média de 2 a 8 km de altitude, né? E a inferior, menor que 2 km de altitude. O que isso representa? Quer dizer que as nuvens que pertencem à camada superior, elas se desenvolvem entre 6 e 18 km de altitude em relação à superfície. As camadas médias, as nuvens se desenvolvem entre 2 e 8 km de altitude. E as nuvens que se desenvolvem na camada inferior ocorrem em altitudes abaixo de 2 km. Tá? Então, é interessante observar isso. Eu estou dizendo para a região tropical. Aí você tem os dados para a região temperada, para a região polar, né? Então, à medida que a região é mais fria, você tem uma atmosfera menor, e aí, inclusive, essas nuvens se desenvolvem em altitudes menores. As nuvens altas possuem uma base de mais de 7 km da superfície. A base da nuvem está a mais de 7 km da superfície, que é o que você vê, né? Você está aqui, olha para cima, você vê a base da nuvem. Correspondente às nuvens do tipo cirrus, composta por cristais de gelo, e as de forma mista, composta de cristais de gelo e água, e é do prefixo cirrus. Então todas as nuvens que você vê do prefixo cirrus são nuvens altas, né, chamadas camadas superiores, né? Então são as nuvens altas. Veja só um exemplo, olha só os cirrus. Parecendo que tem algumas ranhuras no céu, né? Parecendo que molhou o dedo assim na tinta branca e se esparramando no céu azul, né? Então você tem aí esses rabiscos que aparecem no céu. Ontem aqui em Porá estava essa condição prevalecendo aí na hora do almoço, né? Os cirrus, que são esses tipos de nuvens aqui, tá bom? Os cirrocúmulos, né? Que é outro tipo, aparecem sob forma de bolinhas muito pequenas e brancas, ordenadas em bancos ou em campos de nuvens. São também constituídas por cristais de gelo, mas aparecem raramente. São essas aqui,
Observem só. Essas nuvens são, por que fala que são raras? Elas ocorrem principalmente quando há a passagem de uma frente fria sobre uma região. E aí ocorre a formação desse tipo de nuvem. Tá vendo? São pequenas bolinhas que foram juntadas aí no céu, né? Dando essa característica aí textural, né? Quando a gente olha para cima, né? E olha para o céu e observa esse tipo de nuvem aqui. Existem também as cirrostratos. Então nós vimos cirrocúmulos e cirrostratos. Mostram-se como véu esbranquiçado, fibroso ou liso, mais espesso que os cirros, constituído predominantemente por cristais de gelo. E a característica para identificar o cirrostrato é a formação do halo. O que é o halo? É justamente quando você observa a presença de cirrostratos no céu, é quando você consegue olhar para o sol e não incomodar a sua visão, por exemplo. Quando aquele dia que está aquela penumbra, aquela nuvem, né? Parece que você olha para o céu assim, você vê o sol e parece que o sol não está brilhando da mesma forma, né? Mas é porque existe uma camada de nuvem aqui chamada de cirrostratos que promove essa condição aqui e esse fenômeno. Ou também, observa só, o Sol, né, radiando, e você tem a formação desse círculo em volta do Sol que é chamado de halo solar, que ocorre justamente quando está predominando na atmosfera esse tipo de nuvem que é a cirrostratos, tá bom? Então forma-se tanto durante o dia quanto durante a noite em volta da Lua, tá vendo? Olha só, né? A cirrostratos prevalecendo. Gente, não quer dizer que quando existe um tipo de nuvem não tem outro misturado junto a ela, tá? Então se você olhar para o céu, dependendo da estação do ano, a época, você vai ver uns 3, 4, 5 tipos de nuvens, né, presente, tá bom? As nuvens então classificadas como médias, nós vimos aqui as nuvens altas, que são do prefixo cirrus, cirrocúmulos e cirrostratos. As nuvens médias, começando aqui os altocúmulos, né? São nuvens denominadas vulgarmente de carneirinhos, como que novelos, habitualmente formadas por gotas de água líquida, com bordas claras e zonas sombreadas no interior, reunidas em faixas alongadas. Vamos para a imagem. Veja só. Tá vendo? Parece que tem um monte de bolinhas maiores, né? De pedaços de algodão. O pessoal chama isso aqui de carneirinho, né? Eu não vejo carneirinho em nada disso aqui. Mas como se tivesse assim os pedaços de algodão, né? Agrupados no céu. E onde tem a borda esbranquiçada e o interior mais acinzentado, né? Essas nuvens são formadas por gotas de água, né, e são chamadas de altocúmulos. Elas sempre aparecem assim, né, reunidas, né, um grande bloco de nuvens reunidas no céu. Olha só, tá vendo? Aqui dá para perceber melhor. Tá vendo? Você consegue olhar para o céu e ver entre elas, né, o azulado, né, do céu e perceber que a borda delas são mais esbranquiçadas e o interior mais acinzentados. Olha só, outra imagem para vocês verem, tá vendo? Então essas aqui são nuvens médias chamadas de altocúmulos, tá? Altoestratos são na maior parte das ocorrências nuvens em forma de véu uniforme cinzento azulado, raramente fibroso, através das quais o Sol e a Lua surgem enfraquecidos na sua luminosidade, como se os víssemos por um vidro enfumaçado. Os altoestratos contém gotículas de água, cristais de gelo, além de flocos de neve e gotas de chuva. Olha só, né? Bem dinâmica, né? Olha, tá vendo? Um exemplo de altoestratos. Então, ó, veja só, forma-se um véu cinzento, azulado, né? E geralmente no final da tarde, quando ocorre, dá essa, devido à claridade, à luminosidade do Sol, esse efeito alaranjado nas nuvens, né? Parece que você estendeu aí um lençol sobre o céu, tá vendo? E você tem aí essa característica dessa nuvem que é muito interessante, né? Os altoestratos, que ocorrem muito em época de chuva, né? Em época de período chuvoso, nos finais de tarde, às vezes acontece de você ter a formação desse tipo de nuvem prevalecendo aí na atmosfera. Bom, aqui também mais um exemplo, tá vendo? Então, de um altoestratos, você observa bem, né? Uma condição parecendo que você estende mesmo um lençol aí no céu, né? Olha só, mais um novamente, né? Então, composto por cristais de gelo, gotas de água, enfim, né?
Uma série de combinações. As nuvens baixas, então nós vimos os altocúmulos e altoestratos, né, como as nuvens pertencentes às nuvens médias. As nuvens baixas, sua base está abaixo de 2 km e são nuvens do tipo estratos e estratocúmulos. Nesta família, ainda temos as nimboestratos, que são nuvens de chuva geradas a partir dos estratos. Olha só, essa aqui é uma nimboestratos. Ela ocorre muito comum nesse momento, sabe quando o pessoal mais antigo fala assim, nossa, invernou, né? Então, geralmente, em condições de dias em que está chovendo o dia todo, né? É promovida aquela chuvinha leve, contínua, né? O dia inteiro. Então, ela é formada por esse tipo de nuvem aqui, que são os nimboestratos, que são essas nuvens que provocam esse tipo de chuva, né? Leve, contínua, que demora um dia, 2 dias, às vezes chovendo, né? Sem parar, tá? Formada pelas nimboestratos. Olha só elas aí novamente, né? A gente está torcendo para que venham logo, né? Esse calorão danado, né? Aqui em Porá está precisando de formar logo essas nuvens, né? E chegar logo o momento do período chuvoso aí para dar uma refrescada. Bom, os estratocúmulos, né? Então a nimboestrato, aqui os estratocúmulos, que são nuvens brancas ou cinzentas de forma arredondadas, dispersas ou reunidas em bancos, mas sempre distribuídas por uma camada horizontal pouco espessa. No inverno podem cobrir o céu, a que dão um aspecto ondulado. Elas contêm partículas de gelo misturadas com gotas líquidas. Tá vendo? Estratocúmulos. Então são parecendo assim aquelas outras, os autoestratos, só que maiores, né? Essa impressão é justamente porque elas se formam, né, numa região mais baixa. Essas aqui são os estratocúmulos, né? Dessa maneira, reunido em blocos, tá vendo? Onde você consegue ver ainda o azulado do céu em volta delas, e é a base cinza, acinzentada, com a bordinha aí mais esbranquiçada. Aqui nós temos os estratos, que é um pouco diferente, que tem uma você não consegue ver, né, o azul do céu, né, entre elas, ou seja, ela gera uma uniformidade, né, um bloco grande no céu, né, uniforme. Você está vendo o azulado do céu lá na frente, mas aqui está prevalecendo a nuvem aí, chamada de estratos, né? Essa parece mesmo que desenrolou um tapete assim no céu. Essa aqui são os cúmulos. Essas são as nuvens que provocam chuva com mais frequência, principalmente nas regiões tropicais. Olha só, se você olha o céu nessa condição, a possibilidade de chuva ela é alta, né? Alta mesmo, porque essas nuvens são os cúmulos, e são os cúmulos que dão origem aí aos cúmulos nimbus, né? E que geram principalmente tempestades. Essas nuvens são muito comuns para nós aqui no período chuvoso, principalmente em dias quentes. Se formam essas nuvens no final da tarde, dá aquelas nuvens grandonas, né? Que aí vem aquela ventania e aquela chuva pesada com muita trovoada, que é oriundo dessas nuvens aqui. A característica delas é justamente essa base mais acinzentada e as bordas, né, esbranquiçadas. Mas uma característica interessante é que essa nuvem, ela é uma nuvem que começa a se desenvolver verticalmente. E aí a gente chega até essa daqui, que é o cúmulo nimbo. Essa é uma visão de um cúmulo nimbo no alto da atmosfera. É uma nuvem que a base dela está aqui e ela tem um topo bem aqui, né? Ou seja, você percebe bem, é uma nuvem de desenvolvimento vertical. Como que essa nuvem se forma? Pela junção de diversos cúmulos nimbos que vão se aglomerando, tá vendo? Olha os cúmulos aqui que dão origem a essa cúmulo nimbo. O cúmulo nimbo é essa parecendo uma árvore aqui, né, com um desenvolvimento vertical grandioso na atmosfera. Isso ela é oriunda pela junção desses cúmulos, né, que vão gerar o cúmulo nimbo, e ela tem uma característica interessante que a gente vai ver. Aqui é interessante a altura dela, da base até o topo aqui, né, ela tem uma altura muito considerável. Existem cúmulos nimbus que têm uma altura entre a base e o topo, né, de quase 11 quilômetros, né, da base dela até o topo. Então ela tem um desenvolvimento muito grandioso mesmo. E também ela tem no alto, quando chega no seu topo aqui, ela tem um espalhamento que forma como se fosse um cogumelo, né, aqui, umas bordas, né. Também um desenvolvimento aí horizontal dela. Aqui é um cumulonimbo, né, olha só, aqui uma imagem clara, um pouco mais trabalhada, mas percebe, provocando chuva e descargas elétricas que são provocadas por essas nuvens.
aqui uma outra cumulonimbus se formando sobre uma cidade. Olha o tamanho desse negócio, né? Olha a proporção disso. Isso aqui, quando derrama água, é de uma vez, né? Um monte mesmo de água, um volume bem elevado, e isso gera diversos problemas também. É uma nuvem de tempestade, certo? E também é ela que dá origem ao granizo, né? Que nós vamos ver daqui a pouco que é o granizo, e que gera um problemão aí para a galera, né? Observa só as aeronaves, né? Quando entra no cumulonimbus, na verdade nem entrou, passou próximo. Olha o que o granizo fez, né? Arrebentou com todo o nariz aqui do avião. Olha só, esse aqui perfurou o nariz, quebrou aqui a própria janelinha aqui, né, os para-brisas do avião. Então, estragos causados pelo granizo no interior de um cumulonimbus, tá vendo? Então, vamos ver o estágio de formação de um cumulonimbus para ficar mais esclarecido. Então, nós temos aqui a fase, né, de estágio em que ainda se forma um cúmulo, né, os cúmulos, que a gente chama, aquelas nuvens que nós vimos anteriormente, né, da base acinzentada, com um pouquinho de desenvolvimento vertical. Aí tem uma segunda fase, onde as correntes ascendentes na vertical podem chegar a velocidades próximas a 40 nós, ou 72 km por hora. O que é isso? Aqui dentro da nuvem começa a desenvolver, né, correntes de ar, sabe? O ar começa a circular no interior dessa nuvem. E por isso que ela vai se desenvolvendo verticalmente, vai fazendo com que ela cresça. Pra você ter ideia, as rajadas de vento aqui podem chegar a 72 km por hora. Né? Então empurrando, enquanto também descendo. Então o ar frio é empurrado para baixo, o ar quente para cima, e forma-se um movimento circular aqui dentro dessa nuvem. Então um estágio aqui de maturidade dela, né? Um estágio mediano. As correntes ascendentes podem transportar até 8.000 toneladas de água por minuto. Então o que acontece? As gotinhas de água que estão aqui, essas correntes ascendentes, são essas aqui que estão subindo. Então o que acontece? Elas pegam a gotinha de ar e levam ela para a parte mais de cima, mais alta da nuvem, e ela depois vai pesando, perdendo contato desse ar em movimento, ela desce novamente, depois ela é empurrada de novo, né? Então quanto mais esse movimento se repetir, maior vai ser a chance de você ter a formação de granizo, né? Então olha só, capacidade de transportar até 8.000 toneladas de água por minuto, né, no interior da nuvem. Toneladas, imagina a força desse ar aqui no interior dessa nuvem, por isso que o avião não pode entrar aí dentro. A terceira fase, o ciclo médio de vida entre os estágios de cúmulos e a dissipação de um cumulonimbus, né? A dissipação é quando ele se desfaz, então choveu, passou toda aquela tempestade, acaba a nuvem, né? O cumulonimbus se desfez, ela leva em torno de 30 a 40 minutos. Então é rápido, né? Então olha só, esse é o estágio já de dissipação dela. Então é o momento em que a nuvem está se dissipando, está parando de chover, né? O vento já levou a nuvem embora também, o movimento de ar já diminuiu, certo? Então o granizo é justamente resultado desse processo. Então quando o ar está levando a gotinha de água, pega a micro gotinha de água, leva ela, e à medida que está transportando, ela está se chocando com outras gotas de água e vai resfriando. Ao se resfriar, olha só, aqui nós estamos mais ou menos a quase 17 km da superfície. Aqui você está formando já cristais de gelo. A água deixa de ser água no estado líquido e passa a ser granizo, cristais de gelo se formando, porque é muito frio aqui em cima. E aí esse cristal de gelo desce, vai aglutinando micro gotas de água, e aí ele é empurrado novamente, e ele vai fazendo esse processo. E cada vez que ele sobe e desce, ele vai aglutinando mais micro gotas de água, e essa pedrinha de granizo ela vai crescendo à medida que ela repete esse processo. Então quanto mais força tiver o ar para levar essa gotinha de água, essa pedrinha de granizo que está descendo aqui e fazendo esse movimento circular novamente, ela vai crescendo cada vez mais. Se você tiver a oportunidade de pegar uma pedra de granizo, quando chover, né, ver um granizo maior, dá uma olhada nele para você ver. Ele parece que é um monte de pedrinha, né, que colou uma na outra ali, e é justamente por causa desse processo aqui que ocorre essas questões. É bem interessante, né? Aqui também ocorre as mamatos, né, que é quando há um movimento rápido de dissipação do ar, empurrando, né, do topo da nuvem para baixo, e forma-se parecendo com um monte de bolinhas assim na nuvem, né? Quando você olha e começa a perceber essa configuração chamada de mamatos, e é resultado justamente do ar
que está empurrando, né, do interior da nuvem para baixo. E ocorre justamente nos momentos após a passagem, ou quando está se desfazendo um cumulonimbo, tá? É rápido. Ó, isso aqui é interessante, né? Aqui nos Estados Unidos, essa imagem, né? É bem diferente isso aqui. É muito incomum acontecer mamatos dessa maneira aqui, tá? Mas é nuvem real mesmo, acontece, tá? Vamos para a revisão, para a gente entender. Eu vou passar um vídeo para vocês, vou deixar disponível depois desse vídeo, tá? Não vou colocar aqui para alongar, eu deixo ele no YouTube para vocês verem. E vamos para a aplicação. Os estudos sobre nuvens é importante para a previsão do tempo e também para o monitoramento de voos, né? É muito importante, porque isso te ajuda a prever a condição de tempo que pode estar vindo a acontecer. As nuvens indicam a chegada de um tempo bom ou a formação de uma tempestade. Veja só, quando você observar, claro, cada região isso vai mudar, por isso tem que observar para saber, né? Tem que exercitar a observação para poder saber o que vai estar acontecendo. Mas aqui para nós, vem cá, para Iporá, onde nós estamos, é muito comum quando você vê aqui um dia em que há uma aparição de algumas nuvens no céu, né? Isso indica que houve uma mudança na condição de tempo. Por exemplo, uma entrada de uma frente fria, né? Então há uns dias muito quentes e de repente começa a aparecer alguns cirros, né? E isso já demonstra aí a chegada ou a passagem de uma frente fria próxima à nossa região. Ou então, de repente, você tem aí o aparecimento de umas nuvens maiores, né? De nimboestratos, até de cúmulos, né? Que vão gerar aí chuva, né? Então isso vai variar. É preciso fazer a observação para entender como que processa esse movimento de mudança, né? Em cada região nossa aqui, certo? Não só as nuvens, mas também a condição de temperatura, do movimento do vento, né? Então se o vento está um pouco mais forte, pode indicar que algum sistema atmosférico possa estar próximo a nós, né? Possa estar atuando aqui na região ou próximo da região, podendo chegar aqui à região. Enfim, uma série de questões que temos que exercitar, e nós vamos fazer isso depois. Aqui, através de estudos de observação diária, é possível notar as rápidas mudanças de tempo em uma localidade. Como eu disse para vocês, em cada localidade, essa variação dessas mudanças de tempo, da condição de tempo, ela vai variar, né? Ela não vai ser igual para todos, né? Mas vai estar oscilando aí de uma região para outra. Cada região vai ter sua particularidade. Conhecer sobre nuvens é importante para o ensino também dos tópicos de climatologia inserido na disciplina de geografia lá no ensino fundamental e no ensino médio. Então também para a parte da licenciatura, para quem trabalha nas escolas, né, com aulas, né, na rede básica, é importante também conhecer para poder transmitir ou para poder ajudar o aluno a construir o conhecimento sobre essa questão. Tá bom? É isso, gente. Valeu, brigadão, certo? E até a nossa próxima aula.